Uhum. Boa tarde, galerinha. Boa tarde a todos. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Vocês lembram que na nossa última aula eu falei para vocês sobre dos ácidos, expliquei lá como que dá nome para os oxiácidos e por aí vai. Te passei algumas regrinhas para você lembrar dos ácidos que são os ácidos principais, chamados ácidos padrões, ou também conhecidos como ácidos mães, né? E hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo aí de química geral. Na verdade, já entramos dentro da química inorgânica, das funções inorgânicas, né? Meninos, então, nós estamos falando aqui das funções inorgânicas. E dentro das funções inorgânicas, nós estudamos os ácidos, que são compostos que em meio aquoso liberam como único cátion o íon H+. Agora, nós vamos para a segunda função inorgânica, que seria os compostos classificados como hidróxidos, ou também chamados de bases diarrênios, certo? Então já pega seu caderninho aí, suas canetinhas coloridas e prepare-se para anotar o que a gente vai falar aqui hoje. Hoje eu vou estrear com vocês aqui uma forma diferente de aula, né? Hoje nós vamos utilizar aqui o próprio quadro branco do Zoom. Beleza. É o seguinte. Hoje nós vamos falar sobre as bases diarrênios. Bases diarrênios. Se eu não me engano, na última aula nós terminamos os ácidos e eu acho que não deu tempo de falar sobre as bases, né? Na verdade, se eu não me engano, eu comecei a falar sobre as bases, mas não falei todos os aspectos sobre elas ainda. Então vamos relembrar aqui as bases e aprofundar aqui nas classificações e em todas as características dessas bases. Beleza. Uma base de Arrhenius, ela vai ser formada por um cátion, que a gente vai chamar de B. Além disso, esse B ele vai estar ligado a OH, e esse OH aqui ele vai se repetir Y vezes, né? Eu não vou usar o X porque a gente já usou o X lá para os ácidos, né? Lá no ácido, você lembra que eu coloquei ácido como sendo HXA? Então, o ácido ele tem o HX vezes ligado a um ânion qualquer, e a base ela tem esse B ligado a OH Y vezes. Então, essa aqui é uma base de acordo com o conceito de Arrhenius. Quando você adiciona essa base de Arrhenius em meio aquoso, em água, né? Então, ao ser adicionado em água, essa base de Arrhenius, ela vai liberar o B com Y cargas positivas, que é o nosso cátion, né? Além disso, ele vai liberar YOH, lembrando que esse OH vai ficar com carga negativa, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas lembre-se que isso aqui está aquoso e isso aqui também está aquoso, porque essa reação ela acontece quando você adiciona uma base em meio aquoso. Lembre-se também que as bases elas são compostos iônicos, né? Então aqui se você tem compostos iônicos, e os compostos são iônicos justamente porque o elemento B, que é o nosso cátion, ele é formado por um metal. Além disso, quando é composto iônico, ele sofre dissociação iônica, né? E essas bases sofrendo dissociação iônica aqui, ó, e sendo compostos iônicos, quando ela está pura, ela é um sólido. Diferente dos ácidos, que quando ele está puro, ele vai ser normalmente um gás.
com exceção dos ácidos que são classificados como fixo, que são ácidos que na condição ambiente eles vão estar no estado líquido. Então, os ácidos normalmente são líquidos ou gases, e as bases são normalmente, com pouquíssimas exceções, são compostos que, ao serem colocados puros, né, eles vão ser sólidos. As bases, elas dão sabor adstringente, e sabor adstringente, para quem não se lembra, é aquele sabor que aperta, né? Sabe quando você come banana verde? Então, banana verde, ela tem ali um componente básico e por isso o sabor dela é aquele sabor que aperta. Quando ela vai amadurecendo, esse componente básico vai sofrendo decomposição, vai se consumindo ali durante o amadurecimento e por isso ela perde esse sabor adstringente que lhe é característico. Bom, agora, para dar nome para a base, aí a gente vai falar aqui, ó, sobre a nomenclatura das bases. Nomenclatura. Para dar nome para as bases é muito simples. É só você escrever hidróxido, e esse hidróxido aqui é o nome do nosso ânion. Tá vendo esse ânion aqui, ó? O nome desse ânion é ânion hidróxido. Então, ao escrever hidróxido, você está representando que ele tem OH-, que é a característica de toda base. Toda base ela tem um ânion, e esse ânion é o hidróxido. Tá. Hidróxido de nome do cátion. Nome do cátion. Esse cátion aqui é o que ali em cima está representado por B. E esse B, ele vai ter Y positivas. Observação importante, vou colocar aqui, ó, OBS, OBS, OBS. Opa, escrevi errado, peraí. Onde? OBS. Observação importante. Cátions com carga variável apresentam valor da carga no nome. Então, é o seguinte, os cátions que a carga não varia, que tem carga fixa, você, para dar nome para ele, você só coloca o nome do cátion. Agora, quando esse cátion tem uma carga variável, quando ele pode ter vários valores de carga positiva diferente, aí o valor da carga tem que vir no nome do nosso cátion. Vamos fazer alguns exemplos, né? Talvez você está aí meio perdido, não entendeu ainda. Por isso, a gente vai pegar aqui alguns exemplos desses casos aqui. Vamos lá, vamos começar aqui pela base mais comum de todas, NaOH. Primeira coisa, NaOH é um sólido que quando você adiciona em água, vai liberar o quê, hein? Adicionou em água, vai liberar o Na com uma carga positiva, e eu vou chamar esse aqui de aquoso. Além disso, ele vai liberar um OH-, né? Eu vou também colocar aqui aquoso. Isso tudo aconteceu quando você adicionou ele em água. O sódio, não sei se você está lembrado, esse sódio é da família 1A, família 1, né? Esse cara aqui, ele é da família 1, também conhecida como metais alcalinos, né? Então ele é um metal alcalino. O metal alcalino, que é da família 1, ele tem tendência a perder sempre um elétron. Então a carga dele é sempre uma carga positiva só. Por isso, como a carga dele é fixa, o nome dele não precisa indicar o valor da carga. Então eu vou só colocar assim, ó, hidróxido. Hidróxido faz referência ao OH. O nome desse elemento aqui é sódio. Hidróxido de sódio. Também conhecido como soda cáustica. Quando se fala assim, vai tomar banho na soda, você está mandando a pessoa ir tomar banho
no hidróxido de sódio. Então, a próxima vez você vai falar assim, vai tomar banho no hidróxido de sódio. Também conhecido como soda cáustica, é uma substância extremamente corrosiva, uma base bastante utilizada aí na fabricação de sabões, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com a soda cáustica, porque como ela é muito corrosiva, se ela entrar em contato com a pele, ou se não, com os olhos, se você ingerir essa soda cáustica, ela vai corroer aquela região onde ela tem contato. A ingestão de uma quantidade nem tão considerável assim já pode levar à morte, né? Porque ela vai corroer tudo que está ali por dentro no seu organismo. Bom, beleza. Agora, mais uma. Pera aí. Bom, agora vamos pegar aqui um segundo exemplo, ó. MgOH duas vezes. Esse MgOH duas vezes, quando você adiciona ele em água, em H2O, você vai ter a liberação do Mg com duas cargas positivas, né, aquoso. Esse cara aqui, ele é um sólido também. Ele vai produzir também 2OH-, também aquoso. Agora é o seguinte, o magnésio Mg, ele é da família 2A. Sendo da família 2A, família 2, ele vai ser classificado como sendo um metal alcalino terroso. E todo metal alcalino terroso tem carga mais 2 como sendo uma carga fixa. Por isso o nome desse cara aqui vai ser hidróxido de magnésio. Beleza? Hidróxido de magnésio. Bom, vamos fazer outros exemplos aqui, ó. Se eu pego tipo o AlOH 3 vezes. Hidróxido, ele vai liberar aqui, ó, o alumínio, que tem 3 cargas positivas. Além disso, vai liberar 3OH- aquoso. O número de OH- é idêntico ao número de alumínios, de cargas positivas que o nosso metal tem. O alumínio, ele é um elemento que tem carga fixa também, mais 3. Então, esse composto aqui, o nome dele vai ser hidróxido de alumínio. Beleza, vamos fazer aqui outro exemplo. Ó, o FeOH2, que é um sólido, ele vai liberar o que em meio aquoso? Vai liberar o Fe2+, além disso, vai liberar 2OH-. Mas existe também o FeOH3. Existe o FeOH3. Então, você vai ter aqui liberação do ferro 3+, e 3OH-. O caso do ferro é um elemento que tem carga, que tem NOx variável. A carga dele ela pode ser alterada. Vocês já estão estudando na físico-química o NOx, oxidação, redução, isso aí? Então, não sei se vocês já estão estudando isso esse ano, mas esse ferro aqui tem 2+, sim, né? Esse ferro aqui é 3+. Então, isso aqui é a carga dele, é o NOx dele. O alumínio tem NOx fixo, o magnésio tem NOx fixo, o sódio tem NOx fixo, mas o ferro ele não tem NOx fixo, o NOx do ferro é variável. Então, aqui o nome desse cara aqui vai ficar hidróxido de ferro, e em números romanos você vai colocar 2 aqui na frente. Hidróxido de ferro 2. E esse aqui de baixo, ele vai ficar hidróxido de ferro
3. Para você conseguir diferenciar um ferro do outro, você tem que identificar aí qual que é a carga daquele elemento ferro que está ali. Galera, nomenclatura das bases, bem de boa, bem facinho, né? Todo mundo conseguiu entender aí, ok? Beleza. Agora, o seguinte, vamos para a parte de classificações da base. Tira um print dessa tela aí para eu poder apagar, ou se não, termina de copiar rapidão. Vou dar 20 segundos para vocês terminarem de copiar. Pronto? Vou apagar. Quem não copiou ainda, tira aquele print nervoso para terminar de copiar depois. Beleza? Tô limpando. Galera, agora que você já sabe nomear as bases, segunda parte aqui seria você saber classificar as bases, né? A classificação. E a classificação das bases, a gente tem três tipos, né? Quanto ao número de OH-, ou seja, quanto ao número de hidróxidos. Quanto ao número de hidróxido, uma base pode ser classificada em monobase, dibase, tribase e tetrabase. Bem simples, dependendo do número de hidróxido que ela tem. Segunda classificação da base é quanto à solubilidade. Galera, quanto à solubilidade. Se a letra estiver muito feia, se vocês não estiverem entendendo aí, vocês me avisam, tá? Que eu estou usando aqui pela primeira vez uma mesa digitalizadora para aula. Então ainda estou acostumando ainda com o equipamento aqui para ver se vai dar certo. Tá. Quanto à solubilidade, uma base pode ser classificada em muito solúvel. Uma base pode ser classificada em parcialmente solúvel. E uma base pode ser classificada também em praticamente insolúvel. Como a gente viu lá no começo, eu falei para você que as bases são sólidas, né? Então, se você adicionar esse sólido na água, uma boa parte das bases vai ser muito solúvel, vai dissolver muito. Você pode adicionar muita base que ela consegue dissolver bastante. Uma outra parte das bases vai se dissolver um tanto bom, mas não tanto assim. E uma outra parte da base vai dissolver muito pouco, certo? Agora eu te explico qual é qual. Por último, vamos falar aqui sobre a força. Uma base ela pode ser classificada em forte ou fraca. Beleza. Agora, para a gente identificar qual base é forte, qual base é solúvel, qual base é insolúvel, qual base é fraca, eu vou desenhar aqui uma tabelinha periódica. Deixa eu só arrumar aqui, deixa eu ver aqui. Aqui assim. Ixi, mesmo com régua tá ficando torto. Será que eu coloquei a régua torta? Ó.
Beleza. Ah, peraí. Vou fazer na mão livre mesmo. Vamos lá. Vamos desenhar aqui uma tabela periódica, ó. Faz uma linha reta aqui. Nem tão reta assim, né? Aqui tem a primeira família. Depois tem as duas outras famílias. E aí vai o resto da tabela periódica. Tá, mas eu quero só esse comecinho aqui da tabela periódica, tá? O elemento hidrogênio, que é o primeiro elemento da tabela periódica, ele não vai formar uma base, né? Se você junta hidrogênio com OH, forma o quê? Opa, não é uma base não, isso aqui é água, H2O. Então não existe base formada por hidrogênio ligado a hidróxido, a OH. Mas eu posso pensar aqui, ó, a família 1A, que é a família dos metais alcalinos, elas formam bases. A família 2A também vai formar base. E os demais metais aqui também vão formar bases. É o seguinte, eu vou pintar aqui, ó, uma base muito solúvel. Eu vou pintar ela de vermelhinho, tá? Então a legenda vermelhinho é onde as bases são muito solúveis. Essas bases aqui, ó, da família 1A, elas são classificadas como sendo bases muito solúveis, família 1A. Então, as bases que são muito solúveis são as bases que pertencem à primeira família da tabela periódica. Tá, beleza. Agora, vamos mudar a cor aqui, vamos pegar um verdinho. As bases parcialmente solúveis são as bases que pertencem à família 2A. Só que só essa parte de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, família 2A, ela identifica as bases que são parcialmente solúveis, certo? E o restante da base, o restante das bases, a gente classifica elas como sendo bases praticamente insolúveis. Vou pintar aqui de roxinho, ó. Roxinho essas aqui. E essas aqui também são bases praticamente insolúveis. Agora, quem são as bases classificadas como sendo forte? Uma base forte é uma base quando ela é muito solúvel. E a base que é classificada como sendo forte também são as parcialmente solúveis. Tanto a família 1A quanto a família 2A formam bases fortes. Agora, as bases insolúveis, elas vão ser classificadas como sendo bases fracas, tá? Base fraca. Bom, na família 2A, as bases são parcialmente solúveis, com exceção dos dois primeiros elementos, com exceção do berílio, que é o primeiro elemento, e o magnésio. O magnésio ele forma uma base fraca, que é justamente o hidróxido de magnésio, MgOH2, que eu não sei se vocês já viram, mas ele é chamado de leite de magnésia. Talvez você já viu isso na farmácia, né? Já utilizou, já comprou. A leite de magnésia é uma solução que tem hidróxido de magnésio na sua composição e ele serve como antiácido, né? E você não vai... Uma base, ela neutraliza um ácido, mas você não vai tomar soda cáustica para neutralizar a acidez estomacal, né? Imagine você lá com azia, né? Seu estômago está doendo porque está muito ácido, né? Você se alimentou mal. Imagine que nesse momento, para tirar a acidez estomacal, nós utilizamos uma base, né? Imagine que você vai ingerir ali soda cáustica. A soda cáustica vai neutralizar a acidez do seu estômago? Vai. Mas antes de chegar no seu estômago, o que ela vai fazer? Ela vai corroer tudo, né? Vai corroer toda a parede da sua, não sei, faringe, sua boca, sua língua, tudo, né? Porque ela é muito corrosiva. Então você não utiliza uma base forte para isso. Você utiliza uma base fraca, como por exemplo o leite de magnésio, o hidróxido de alumínio,
que você vai ingerir, ele não é corrosivo, porque o caráter básico dele é bem pequenininho, mas ele vai chegar lá no seu estômago, vai reagir com o ácido que está no seu estômago e neutralizar a acidez estomacal. Lembrando que um ácido é neutralizado por uma base ou vice-versa. Uma base é neutralizada por um ácido. Se alguém ingere soda cáustica, por exemplo, um dos tratamentos é a ingestão de ácido, mas aí vai depender da quantidade de soda cáustica que a pessoa ingeriu, né? Você vai tomar um ácido diluído, por exemplo, um vinagre que seja da vida, justamente para tentar neutralizar a soda cáustica que está lá no seu estômago. Mas ainda assim não é recomendado fazer isso, porque essa reação é uma reação que libera muito calor. Então, vai acabar gerando tanto calor que pode provocar queima também interna do seu sistema. Por isso, o aconselhado mesmo é só tomar bastante e muita bastante água para tentar lavar essa soda cáustica e retirar ela. Mas o hidróxido de magnésio a gente pode ingerir, já que é uma base fraca. Ok? Lembrando que o hidróxido de magnésio aqui, ó, ele é uma dibase, porque tem 2 OH. E a soda cáustica é uma monobase, NaOH, monobase, MgOH2. Uma dibase, Al, OH3, é uma tribase, Pb, OH4, é uma tetrabase, né? E isso aqui não tem nada a ver com a força. Ser uma monobase não indica que ela é mais fraca que uma tetrabase, tá? O que indica a força é se a base é muito solúvel ou pouco solúvel. Tem uma observação importante que eu vou colocar aqui, ó. Ops. Existe um cátion que vai formar bases também, que é chamado de cátion amônio, né? A substância chamada amônia, NH3, quando você coloca ela em água, em H2O, ela arranca um H+ da água, retira um H+ da água, e ao retirar, já vou responder a dúvida aí, só terminar isso aqui. E ao retirar esse H+, ele vai produzir um NH4 com carga positiva e um OH-. Esse NH4 com carga positiva e OH- aqui, ó, tá vendo que tem OH- na composição? Isso aqui é chamado de hidróxido de amônio. O NH4, ele é o amônio. Ele não é um metal, né? Esse cara aqui é um amônio. Agora, essa base aqui, por ser uma base formada por um composto que não é metálico, ela é uma base com características únicas. Ela continua sendo uma base de arrênios, porque ela tem OH- na composição, porém, essa base aqui é uma base solúvel, porém fraca. E ela é fraca porque essa reação aqui é reversível, ó. A base, ela tende a se decompor em gás amônia e água. Então ela acaba não sofrendo muita ionização ou não libera muito OH-, porque ela acaba voltando a ser amônia e água, e por isso ela, apesar de ser solúvel, ela não é uma base forte igual as outras bases solúveis são classificadas. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver rapidinho. Professor, já vi muitos tomarem limão quando estão com a sensação de vômito no estômago ruim. O limão realmente, de alguma forma, reage com ácido estomacal? Na verdade, deveria ser ruim, né? Tomar limão. Se o seu estômago está ácido e você toma mais ácido, ele vai piorar a sensação. Normalmente, toma limão com bicarbonato, mas aí o bicarbonato ele está em excesso. E aí, como o bicarbonato tem caráter básico e você tem pouco limão e muito bicarbonato, acaba que o bicarbonato com caráter básico sobrepõe a quantidade de limão que você tem e acaba provocando ali uma sensação de queimação menor, né? Então,
Acho que é mais folclore tomar limão aí para... Deixa eu ver aqui. Minha mãe disse para tomar água com limão dá alguma diferença? Acho que não, hein? Acho que água com limão vai aumentar a acidez estomacal e vai, na verdade, vai piorar aí a sua azia, né? Vai piorar aí a sensação de dor no seu estômago, a queimação que você tem. Beleza, galera? Bom, então isso daqui nós já falamos aí, são todos os aspectos que a gente tem aí sobre bases. Bases é bem curtinho, bases é só isso daí. Classificação, nomenclatura, definição. Pronto, acabou as bases. Agora, uma base, ela neutraliza um ácido, como eu já falei. Galera, pode apagar o que eu acabei de escrever aí? Tira aquele print nervoso, rapidinho. Antes de tirar o print, deixa eu te dar um sorriso aqui. Isso. Agora sim. Tirou o print. Ótimo. Sair bonitinho? Se eu não sair bonitinho, você tem que me avisar aí para tirar outro. Tá? Aproveita então, tirou o print. Vamos agora limpar o quadro e começar tudo de novo. Não, começar tudo de novo. Dar continuidade. É o seguinte. Quando você mistura um ácido, deixa eu só mudar a cor da caneta aqui. Quando você mistura um ácido, lembrando que o ácido ele tem um certo poder corrosivo, com uma base, vai acontecer uma reação que a gente chama de reação de neutralização. Tanto o ácido quanto a base, eles geram uma certa corrosão. Tanto o ácido quanto a base são corrosivos se forem ácidos e bases fortes, né? Tipo o ácido clorídrico, que é o ácido que está no seu estômago, ele é um ácido relativamente corrosivo. O hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, que a gente utiliza para a fabricação de sabão, também é corrosiva. Mas se você mistura o ácido que está no seu estômago com a soda cáustica, o processo de neutralização é porque esses dois caras aí vão reagir entre si, e na hora que eles reagem entre si, você tem formação de um sal, além de formação de água. Então a corrosividade vai ser neutralizada. Um ácido neutraliza uma base neutraliza um ácido. Isso daqui nós chamamos de reação de neutralização. Reação de neutralização. Nossa, neutralização. Perdoa a letra aí, com o tempo ela vai melhorando. Neutralização. Beleza. Muito difícil escrever olhando para o computador, né? Sem olhar para onde a gente está escrevendo. Então vamos pensar aqui num ácido, né? Lembra que o ácido ele é formado por HXA e uma base ela é formada por BOH Y vezes, né? Y vezes. Beleza. Lembrei disso aqui. O ácido ele libera quais íons? O ácido ele libera XH+, e o A com X cargas negativas. E a base ela libera Y, BY+, além disso ela libera YOH-. O que vai acontecer aqui é uma reação de dupla troca. Como assim uma reação de dupla troca? Imagine dois casaizinhos e eles vão fazer uma troca. O positivo de um com o negativo do outro com o positivo do um, certo? Então vai fazer uma trocazinha ali, ó. O que vai acontecer? Esse cara aqui é positivo, ele vai interagir com o negativo. Opa, falei errado, né? Esse cara aqui é negativo, ele vai interagir com o positivo. E esse daqui, ó, que é positivo, ele vai interagir com o negativo. Então você vai ter a união entre o B mais Y mais com A com X cargas negativas, ó, B Y cargas positivas com A X cargas negativas. Bom, esse composto formado aqui, para a gente montar a fórmula dele,
a gente faz a regrinha do cruz credo. Lembra lá da ligação iônica? Esse y vai vir para cá. E esse x aqui, ele vai vir para cá. Ou seja, o composto formado aqui, ele vai ser o bx vezes ay vezes. Bx vezes ay vezes. Além disso, tem informação de água. Galera, se eu juntar H+ com OH- forma o quê? H+ mais OH- vai formar o quê? Vai formar H2O. Então, na reação de um ácido mais uma base, você tem informação de um sal. O sal é um cátion derivado de uma base e um ânion derivado de um ácido. Além disso, você tem informação de água. Vamos fazer alguns exemplos? Vamos fazer 2 exemplos aqui, ó, que é o que vai dar tempo hoje, já que falta 3 minutinhos para acabar a nossa aula. Se você pega aqui, ó, HCl, que é o ácido que está no seu estômago, e reage com soda cáustica, NaOH. O que vai ser formado aqui, ó? Primeira coisa, o HCl, ele libera H+ e Cl-. O NaOH, ele libera Na+ e OH-. Junta negativo com positivo, positivo com negativo e vice-versa, né? Então você vai ter formação de quê? Você vai ter formação do NaCl. Além disso, você tem formação de H2O. Esse cara aqui é o cloreto de sódio e água. Então, se você misturar soda cáustica com ácido clorídrico, você forma água salgada. E essa água salgada não é corrosiva, né? Se você tomar ácido clorídrico, você morre. Se você tomar soda cáustica, você morre. Se você misturar os dois e tomar, vai ficar uma água salgadinha para você ingerir. Entendeu? Beleza. Bom, galera, deixa eu ver aqui nosso tempo. 2 minutinhos e meio. Dá tempo de fazer mais uma reaçãozinha aqui, ó. Se eu pego o H2S e reajo ele com KOH. O H2S, ele libera quais íons? Ele libera 2H+, e o S com 2 cargas negativas. E o KOH, ele libera K+, e OH-. Para montar o composto aqui, eu vou juntar o S com o K, o H com o OH. Espera aí, S e o K, lembre-se que o K só tem uma carga positiva e o S tem 2 cargas negativas. Por isso, o composto formado entre eles seria o K 2 vezes ligado ao S uma vez só. Que a gente tem que cruzar as cargas. Lembra disso? Bom, então formou o K2S. Além disso, tem que formar aqui molécula de água. Só que nós temos que balancear esse processo. Se aqui tem 2K, eu vou precisar de 2 moléculas desse cara aqui. Aqui tem 2H, aqui tem 2H mais 2H, tem 4. Então, vou precisar de 2 moléculas de água. Uma dessa e uma dessa. Então, depois de você montar o composto da ligação iônica, você ainda tem que balancear o processo, balancear a reação, para montar a reação de neutralização da forma correta. Tá? Isso aqui é um ácido chamado ácido sulfídrico. Isso aqui é uma base chamada hidróxido de potássio. O ácido sulfídrico reage com hidróxido de potássio e forma um sal. Esse sal aqui é sulfeto de potássio. Não existe só o sal cloreto de sódio. Existem vários sais diferentes, como por exemplo, eu coloquei o sulfeto de potássio. Beleza, galera? Bom, eu vou indo. Obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço, bons estudos e tudo de bom para vocês. Falou? É isso, galera. Falta aí alguns segundinhos para você terminar de copiar e tirar o print. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Tchau, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Vou esperar aqui encerrar a reunião.